Boa noite. Boa noite. É um prazer revê-los aqui mais uma vez, para nós continuarmos com a nossa série História da Vida. Amanhã nós vamos abordar um tema que desperta a atenção de muitas pessoas, não só de crianças, adultos também. Os dinossauros. Como eles se extinguiram, quem os criou, curiosidades interessantes aguardam vocês amanhã. Na noite seguinte falaremos sobre as evidências da existência de Deus. Será que, além da Bíblia, nós podemos encontrar argumentos que apontem para a existência de Deus? Ou isso é apenas um artigo de fé, uma fé não racional? Não perca então os temas de quinta e sexta-feira. E no sábado, encerrando nossa série, vamos tratar especificamente da Bíblia. Será que a Bíblia Sagrada é um livro de mitologias? Ou é um livro que realmente resiste à história, existe um teste mais racional, a própria arqueologia, será que lança luz sobre a confiabilidade da Bíblia? Então, sábado, nós vamos tratar desse tema, culminando então a nossa série aqui de estudos, História da Bíblia. Mas o tema de hoje, não menos importante, é o dilúvio de Gênesis. Se há uma história na Bíblia que é questionada, é justamente, talvez, uma das mais questionadas no Antigo Testamento, é justamente esta aí, o dilúvio. É uma lenda ou um fato histórico. O dilúvio teria sido global ou apenas regional? E que implicações tem isso para a nossa fé e para a compreensão do mundo que nos rodeia? Há bastante implicações. O texto para nós meditarmos, para refletirmos, está em Jó capítulo 26, que diz: com o seu poder Deus dominou o mar, com o seu sopro Deus limpou o céu. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Se Deus existe e é todo poderoso, naturalmente que um evento como descrito na Bíblia como dilúvio, para ele não é dificuldade nenhuma, E se você aceita Deus como ser existente e todo poderoso como a Bíblia apresenta, você também não vai ter dificuldade de aceitar esse evento. Mas Deus é tão bom, e nós já falamos disso ontem e anteontem, Deus é tão bom que deixou evidências para aqueles de mente mais racional. Deus é tão bom que caminhou por aqui e deixou pegadas, para que nós pudéssemos segui-las e termos aí uma noção de como as coisas aconteceram. E eu creio que o dilúvio, se foi realmente como a Bíblia apresenta, uma catástrofe mundial terrível, ele deixou muitas marcas nesse planeta. E podemos investigá-las, Agora, antes de nós partirmos das evidências do dilúvio, vamos analisar um pouquinho como seria o mundo antediluviano. Naturalmente que após o dilúvio, a Terra mudou sua configuração, clima e outros fatores mais, drasticamente. Antes do dilúvio, possivelmente as condições do planeta eram outras. Então veja, em Gênesis 6, 11 a 22 e 8, 1 a 19, você encontra então o relato do dilúvio. E o que aconteceu com o planeta depois dele, a gente sabe, é só observar a natureza, Os grandes canyons aí, os terremotos, as formações geológicas, abruptas, montanhas elevadas, vales e assim por diante. Agora, como era o mundo anterior, a Bíblia não fornece muitos detalhes, mas a gente pode analisar alguns pontos que pesquisadores criacionistas têm levantado. Por exemplo, em primeiro lugar, não havia chuva anterior ao dilúvio. Isso está na Bíblia. E não é à toa que os antediluvianos duvidaram desse relato, dessa profecia. Quando Noé anunciou que choveria, eles disseram: o que é chuva? A semelhança de hoje, quando anunciamos que Jesus voltará em glória e majestade, alguns ficam dizendo: isso nunca aconteceu antes. Mas é interessante, aquilo lá aconteceu. Mas o planeta, segundo esses estudiosos, era regado pelo orvalho, subordinado à umidade, saturação e condensação. Portanto, havia um ciclo hidrológico, mas não como há hoje, chuvas torrenciais e assim por diante, tempestades. Terceiro, o clima do planeta provavelmente era o mesmo em toda parte, talvez com pequenas variações. E o interessante é que regiões que hoje são desérticas, como o Saara, mesmo o deserto australiano, o Atacama, lá no Chile, há indícios ali de que havia florestas e era uma região úmida e pantanosa.
curiosamente, né? Hoje são desertos, mas em algum tempo passado foram regiões verdes, né? Mais ainda, né? O que seria necessário para que essas condições existissem? Um mundo com um clima mais estável, um mundo que possivelmente fosse um jardim global, temperaturas amenas, não havia chuvas, mas havia um ciclo hidrológico bem mais tranquilo. O que seria necessário para que o mundo fosse assim, e não como é hoje? Esse doutor aí, Alexander von Stein, que eu já citei, né, na noite anterior, ele escreveu o livro Criação e Criacionismo Bíblico, e ali ele propõe um cenário, que é o seguinte: se imaginarmos essa quantidade de água, ele se refere às águas sobre o firmamento, que a Bíblia diz na criação que Deus fez separação entre águas e águas, águas abaixo da atmosfera e, estranhamente, águas acima da atmosfera, algo que hoje parece que não existe, né? Então ele se refere a essas águas aí, como uma espécie de invólucro de vapor d'água, uma espécie de dossel, uma camada protetora na atmosfera, em forma de vapor. Talvez se pudesse então explicar por meio dele, desse dossel de água, de vapor, algumas constatações sobre a Terra antes do dilúvio. Esse invólucro de vapor, ou esse dossel, teria funcionado como um escudo de proteção contra a radiação cósmica de grande poder de penetração. Hoje nós temos aí a tênue camada de ozônio, né? Mas não é suficiente. Você tem que usar o protetor solar, né? Com um bom fator de proteção, porque as radiações solares são bastante intensas e cada vez mais, à medida que essa camada vai sendo degradada, né? Agora imagine, além da camada de ozônio possivelmente fosse mais espessa, tendo aí uma camada protetora formada por vapor d'água, então a proteção era maior, né? Já a radiação luminosa e a radiação térmica passariam por essa camada de vapor e seriam refletidas, o que causaria uma espécie de efeito estufa controlado. Então a Terra seria um planeta realmente propício à existência de vastas florestas, com clima ameno, né? E condições assim, havia realmente florestas muito vastas e árvores muito grandes e vida abundante. Um clima temperado mundial. Não teria havido, portanto, zonas extremamente quentes ou frias. Teriam sido impedidas todas as possíveis consequências catastróficas de vários climas, como tempestades, tormentas, furacões, tornados. Isso não havia, não é? Era um mundo bem mais tranquilo e seguro para se viver. O engenheiro Henry Morris, no livro O Enigma das Origens, também ajuda a clarear um pouquinho mais o cenário de um mundo antediluviano. Ele diz o seguinte, que na superfície do mundo primitivo, postula-se, havia uma rede intrincada de mares e cursos de água mais ou menos estreitos. Embora o clima uniforme inibisse movimentos de massas de ar, bem como tempestades e chuvas pesadas, um ciclo diário de evaporação e condensação local manteria a umidade igual por toda parte. Olha a estufa aí, né? O clima favorável, ajudado pelo filtro de radiações altamente eficiente, propiciado pelo toldo de vapor d'água, acima da atmosfera ali, né? Favoreceria abundante vida animal e vegetal, e crescimento de organismos animais de grande tamanho. Será que há evidências de que houve no passado animais gigantes? Vejamos algumas. E não precisa pensar só em dinossauros não, tá? Por exemplo, arqueólogos descobriram na Síria, recentemente, podia pegar outras descobertas mais antigas, eu peguei uma bem recente, fósseis de um camelo gigante. Segundo eles, né, na cronologia deles, teria aí 100 mil anos, né, no passado. Bom, deixa eu falar a data. Os ossos dele foram descobertos por uma equipe de cientistas suíços e sírios, perto desse vilarejo aqui, Elcon, na parte central do país. Detalhe, ele teria o dobro do camelo atual. Chegaria a mais ou menos 4 metros, tão alto quanto um elefante e uma girafa. Não existem mais camelos assim hoje, né? Entre 2005 e 2006, mais de 40 fragmentos de ossos de camelos dessa estatura foram encontrados. Acharam também bichos preguiça gigantes, e eu vi um desses lá no Pernambuco, quando eu estive lá fazendo uma palestra. Um pesquisador mostrou a vértebra do bicho preguiça, ela tem mais ou menos esse diâmetro aqui. Hoje em dia, o bicho preguiça dá para pegar no colo.
Naquele tempo, ele tinha mais de 4 metros de altura. Interessante, não? Mais ainda, né? A Bíblia, ela faz referência até a seres humanos gigantes. Já leram isso? Por exemplo, lá em Gênesis 6,4, faz referência aos gigantes antediluvianos. Fala dos Refaíns, Enaquins, né? Menciona lá em Números 13 e Deuteronômio 3,11 também os gigantes. E aqui nessa passagem, em Deuteronômio, são dadas as medidas da cama de Og, rei de Bazã, e último dos gigantes Refaíns. A cama dele tinha 4 metros de comprimento por 2,5 de largura. Grandinha, né? Mais do que king size, né? Bem, alguns criacionistas acreditam que Adão e Eva deveriam ter ali por volta de 4 a 5 metros de altura. Então, se nós pensarmos em proporcionalidade, Adão deveria pesar mais ou menos uns 1.000 quilos, né? Proporcional. E Eva seria uma top model de 700 quilos. Então, não se preocupem, irmãs, né, com peso e tal, porque alguns estão em boa companhia, né? Não, mas veja, tudo proporcional, né? Os gigantes do passado. Ellen White, 100 anos atrás, escreveu isso aqui, ó. É verdade que vestígios encontrados na Terra testificam da existência do homem, animais e plantas muito maiores do que os que hoje se conhecem. É verdade ou não é? Encontraram ou não encontraram? Sim, estão encontrando cada vez mais animais de grande porte, antigos. Tais são considerados como a prova da existência da vida vegetal e animal anterior ao tempo referido no relato de Moisés. Mas, com referência a essas coisas, a história bíblica fornece ampla explicação. Antes do dilúvio, o desenvolvimento da vida vegetal e animal era superior ao que é desde então, ao que desde então se conhece. Você já sabe por que agora? Por que a vida vegetal e animal anterior ao dilúvio era superior à atual? Devido às condições do mundo de então, não é? Hoje nós estamos num mundo bem perigoso, bem nocivo. E a nossa saúde cada vez mais frágil por conta disso também, né? Por ocasião do dilúvio, fragmentou-se a superfície da terra. A evidência disso, nós chegaremos daqui a pouco lá. Notáveis mudanças ocorreram, e na remodelação da crosta terrestre foram preservadas muitas evidências da vida previamente existente. As vastas florestas sepultadas na terra, no tempo do dilúvio, e desde então transformadas em carvão, tem ou não tem? Formam os extensos territórios carboníferos e fazem o suprimento de óleos, petróleo, né? Que serve ao nosso conforto e comodidade hoje. Essas coisas, ao serem trazidas à luz, são testemunhas a testificarem silenciosamente da verdade da palavra de Deus. Ellen White não era geóloga, não era paleontóloga, mas ela viu coisas interessantes aí, que a ciência hoje tem descoberto e comprovado, né? Veja só, além disso, é bom lembrar que a dieta dos antediluvianos não era exatamente como a nossa, né? Quando se saiba, Deus permitiu a dieta cárnea após o dilúvio. Isso está registrado em Gênesis capítulo 9. Por quê? É simples. Após o dilúvio, durante algum tempo, não havia alimento vegetal disponível. As árvores foram arrancadas, as plantações, né, se havia, também não estavam mais disponíveis até por algum tempo. Então Deus permitiu, e justamente por isso permitiu que Noé levasse 7 pares, e não 2, de animais limpos, ou que seriam considerados próprios para o consumo humano, né, ali na arca. Só que o ser humano gostou do churrasquinho lá e continuou comendo até hoje, né? Mas era uma dieta emergencial apenas, mas acabou permanecendo. Enfim, o fato de os seres humanos do passado, antes do dilúvio, viverem num mundo equilibrado, no que diz respeito ao clima, às condições climáticas, e também se alimentarem principalmente de alimentos vegetais, garantia a eles não só força, estatura elevada, como também longevidade. Aí você vê que Noé, com 600 anos, estava ali inteirão e construiu a arca. Você vê ali homens vivendo 800, 900 anos naquele tempo, não é? Mas após o dilúvio, a queda da expectativa de vida cai drasticamente. Basta você analisar na Bíblia a duração da vida dos filhos de Noé, por exemplo, Sem, Cão, Jafé, e depois dele os descendentes deles ainda, a coisa vai caindo assim de 400, 300, 200 anos, e depois estabiliza ali, segundo Davi, né? Lá no ano 70 anos mais ou menos, depois disso é só câncer e infarto, né? Segundo a Bíblia. Tudo isso
como consequência das mudanças drásticas que houve nesse planeta. E sabem, de alguma forma até podemos pensar em misericórdia. Porque eu não sei se seria bom viver neste mundo hoje, como está aí, por 300, 400, 500 anos. Confesso que eu não gostaria. Então nós temos hoje o tempo suficiente para viver, amadurecer um pouco, ter a chance de escolher e depois viver para sempre com Deus no mundo que Ele vai recriar para nós. A vida é apenas para escolhermos. Temos aqui o privilégio de exercer a liberdade de escolha. Exerçamos com sabedoria, né? Muito bem. Vegetação, Ellen White falou disso. A ciência também mostra que ela também era abundante e gigante, né? Em 2007, cientistas encontraram restos fossilizados do que eles acreditam ser uma das primeiras florestas tropicais de todo o mundo. Veja só que interessante. A descoberta foi feita numa mina de carvão em Illinois, Estados Unidos. Eles acreditam, os cientistas, que a floresta foi preservada por causa de um forte terremoto que teria feito com que toda a região desabasse para baixo do nível do mar, onde a mata foi enterrada por lama, sendo preservada até hoje. Claro, tem que ser lama para fossilizar animais e também vegetais. Agora, eu questiono se a razão foi exatamente essa, o terremoto que fez com que aquela região toda desabasse e o mar inundasse, não é? Será que não foi outra coisa? Enfim, está ali. E os mineradores e cientistas perceberam isso aqui, escavaram os veios de carvão e já no teto aqui puderam perceber evidências de vegetação abundante, até troncos gigantescos, né, de árvores, maiores do que as correspondentes atuais, incrustados na rocha, petrificadas, fossilizadas, exatamente como diz o relato inspirado, evidências de um mundo diferente. Olha outra notícia aqui bem recente, julho de 2011, portanto neste mês que estamos aqui falando, né? Antártida já foi paraíso tropical. Uma pesquisadora britânica afirmou que a Antártida era um paraíso tropical há cerca de, as datas são por conta deles, né? 40 milhões de anos. O que diz o relato inspirado? O mundo era um paraíso global, né? Digamos assim, um jardim global. A própria Antártida tinha lá árvores. Hoje, gelo, coberta de gelo, né? Muito bem. O que dizer da Arca de Noé? Madeira vier para fazê-la, né? Você já percebeu. Agora, veja a maravilha de uma engenharia que não havia até então, porque nunca precisaram navegar. Nunca foi preciso ter um barco dessa envergadura, né? Desse tamanho todo, para fazer alguma coisa. E, no entanto, Noé constrói uma embarcação com proporções náuticas perfeitas, capaz de suportar ondas muito grandes e pressões violentíssimas. Segundo alguns cálculos, ela teria 133 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Pode ser que seja maior, vou mostrar por quê. Fazendo algumas comparações, né? Você tem aqui a Arca de Noé. Aqui está o limite de barcos que podem ser feitos com madeira. Além disso, eles partem, não há condições, né? Daqui para frente é aço, mas naquele tempo não havia condições de fazer isso, né? Então aqui está a Arca de Noé. Aqui está Santa Maria, que foi uma das caravelas de Colombo, da esquadra de Colombo, né? Você tem uma ideia então, do tamanho, né? A desproporção é bem grande. Aqui o barco, o caravela Wyoming. Titanic está aqui, né? Não está mais aqui, está no fundo do mar. E aqui o Queen Mary, um dos maiores navios já construídos, né? A Arca de Noé, para uma embarcação de madeira, realmente foi uma coisa tremenda. Aqui podemos compará-la a um Boeing, desses que levam 200 e tantas pessoas, né? Aqui um ônibus, um elefante e um ser humano. Aqui está a Arca em proporção, em comparação com esses meios de transporte. Agora, se fôssemos imaginá-la em corte, né, poderia ser algo como isso aqui. Ela tinha 3 grandes andares e certamente subdivisões para acomodar os animais, né? Uma estimativa feita aí, calcularam que o tamanho médio dos animais levados para a arca seria de uma ovelha, porque os inventos de porte são minoria, na verdade, né? A maior parte das espécies hoje ainda é composta por insetos, né? São minúsculos, não precisa nem ter trabalho para acomodá-los, né? Mas enfim, aqui estaria mais ou menos uma vista interna da Arca de Noé. Detalhe é que Moisés, ele estudou no Egito, né?
Moisés relatou o dilúvio lá em Gênesis. E no Egito o côvado era maior do que o que é hoje. No Egito o côvado media cerca de 57 centímetros. Como Moisés aprendeu lá no Egito essa cultura, né? É possível que ele tenha usado essas medidas. Então nós teríamos o seguinte: 170 metros de comprimento, 28 metros de largura e 18 de altura. Se ele usou, e possivelmente deve ter usado, o côvado egípcio, né? Agora, será que havia engenharia, força, condições e inteligência suficientes para construir algo como a Arca de Noé? Algumas evidências para vocês. Logo após o dilúvio, o povo construiu uma torre. Está relatado na Bíblia, e há evidências nas culturas antigas, sumerianas, em Babilônia, né, que eles faziam lá os zigurates, as torres, né, e há hoje ainda ruínas disso. Então é bem possível sim que essa história bíblica seja real. E o intuito deles era alcançar o céu para fugir de um futuro possível dilúvio. Eles creram de Deus, porque Deus falou que não ia trazer mais um dilúvio, né? E se eles achavam que podiam alcançar o céu com essa torre, isso quer dizer que as águas do dilúvio não devem ter ido tão alto quanto alguns pensam que deveriam ter ido. Por exemplo, é impossível que as águas tivessem coberto o Everest, 8.850 metros de altura. Eu também acho que é impossível. Agora, se eles queriam fazer uma torre para alcançar a altura máxima das águas, isso quer dizer que as montanhas de então não eram tão altas. E de fato, ainda hoje as montanhas estão em elevação, devido a atividades vulcânicas, movimento das placas tectônicas, né? A Cordilheira dos Andes ainda está em elevação. Se jogarmos para trás, o tempo estava mais embaixo. Então, água para cobrir os montes mais altos foi suficiente, e os montes mais altos não eram tão altos quanto os de hoje. Mas voltando aqui ao ponto, né? Engenharia para construir torres eles tinham, mas como explicar isso aqui? Até hoje, a construção das pirâmides do Egito constitui algum tipo de mistério, né? Porque veja, os prédios de hoje em dia, eles duram quanto tempo? Será? 100 anos? 200 anos? Agora, as construções da antiguidade são de pé até hoje. Pedras cortadas milimetricamente e encaixadas aqui, né? É algo fantástico mesmo. Tão fantástico que alguns autores, sem conseguir explicar esse tipo de engenharia lá no passado, apelam para argumentações até absurdas. Por exemplo, Erich von Däniken, eu li esse autor na minha adolescência. Ele escreveu alguns livros, entre os quais o mais famoso eram Os Deuses Astronautas. Ele propõe, e outras pessoas seguem nessa ideia, que na verdade não foram os seres humanos que construíram as grandes construções do passado, como as pirâmides. Teriam sido extraterrestres que fizeram ou vieram aqui e revelaram tecnologia para o ser humano. Por quê? Porque na cabeça deles é impossível comportar a ideia de que o ser humano do passado fosse mais forte e mais inteligente do que o de hoje. Então eles rebaixam a humanidade, dizendo que ela não poderia construir coisas como as pirâmides. Isso é rebaixar a nossa categoria de seres humanos. Nós temos tecnologia hoje, mas eles tinham força, tempo e inteligência à disposição para fazer coisas muito interessantes. Mas para fugir da constatação criacionista de que o homem do passado era mais capaz do que o do presente, eles apelam para essas teorias, hipóteses absurdas, né, de ajuda extraterrestre. Vamos lá, deixa eu dar de lado. O fato é que o dilúvio ele foi uma catástrofe não local, mas global. E note, se o dilúvio tivesse sido uma catástrofe local, como alguns aí defendem, né? Não, aconteceu só lá na Palestina antiga e tal. Cada vez que acontecesse uma enchente no mundo, Deus estaria mentindo. Não é verdade? Porque Deus garantiu a Moisés, a Noé, isso lá em Gênesis 9:11, né? Que nunca mais haveria um dilúvio para destruir toda a terra. E o arco-íris que Deus estabeleceu no céu aí é uma lembrança, um lembrete de que Ele nunca mais iria trazer destruição à terra por um dilúvio global. Se não foi assim, cada vez, repito, que acontecesse uma inundação, como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, em outros lugares, seria então uma constatação de que Deus mentiu, né? Se Deus planejava realmente planejava trazer uma inundação apenas local, bastaria ele ter orientado Noé a fazer o quê? Uma migração. Noé, arruma aí as suas trouxas, né? Pega as suas coisas e se mude daqui para outro local, porque aqui vai inundar tudo. Mas não foi assim.
Para que gastar tantas décadas construindo uma embarcação gigantesca se o plano não fosse inundar toda a Terra para haver aí um recomeço, uma nova chance para a espécie humana e para esse planeta? Então, realmente a argumentação em favor, na direção de uma inundação local, ela parece não corresponder nem aos fatos e nem ao relato da Bíblia, né? No capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas, Ellen White ela descreve também, com tintas bem carregadas, o que foi a catástrofe do dilúvio. E ela chega a dizer, ela fala aqui das águas que tragavam edificações, árvores, rochas, terra, arrastando em todas as direções, e ela chega a dizer que o próprio Satanás temeu por sua vida. Então imaginem realmente o que foi aquilo. Foi algo assim, como colocar uma tampinha na pia, né? E a água subindo devagarzinho, tranquilamente. Não, foi realmente algo catastrófico. Para o próprio Lúcifer temer por sua vida, realmente tem que ser algo muito, muito drástico, né? E eu creio que realmente a arca, apesar de toda a sua, apesar da maravilha náutica que ela foi, ela só sobreviveu ao dilúvio porque Deus a protegeu, né? Anjos poderosos é que a amparavam e a protegeram das ondas violentas do dilúvio, né? Não fosse a interferência divina, certamente tudo se extinguiria naquela ocasião. Bem, algumas evidências de que é possível ter havido mesmo transformações topográficas catastróficas. Por que eu falo isso? Porque para muitos geólogos, especialmente, se bem que hoje a coisa está mudando um pouco no pensamento deles, né? Mas para muitos geólogos é difícil comportar a ideia de que algumas formações rochosas teriam se formado tão rapidamente. Então na cabeça deles só existe espaço para milhões e bilhões de anos. Mas há evidências nesse planeta mesmo de que é possível haver transformações topográficas catastróficas e rápidas. Por exemplo, essa ilha aqui, que se você não soubesse da história dela, poderia dar aí para ela alguns milhões de anos possivelmente, ela não existia antes de 63. Era oceano aberto ali. Agora, houve uma atividade vulcânica intensa em Surtsey, ali no sul da Islândia, e de repente, do nada, surge uma ilha com uma extensão de 600 metros e depois, com ainda a elevação dela, ela chegou a 2 quilômetros, uma ilha de tamanho razoável. Em pouco tempo já havia vegetação e aparência de antiguidade. Areia na praia, krill, que é aquele crustáceozinho que as baleias comem, tudo ali, como uma praia dessas que a gente conhece que são mais antigas. Não existia antes deste ano, 1963. Quem a visitasse poucos dias depois teria a impressão de que ela estava ali, havia estado ali por muito e muito tempo. Interessante. Mas, em 1883, o vulcão Berboatão, na ilha de Krakatoa, explodiu e fez afundar a maior parte da ilha, que tinha antes 40 km². Ela ficou biologicamente morta, desolada. Detalhe, em apenas 50 anos, toda a fauna e a flora estavam de volta ali. Rapidamente. Mas, em 1950, na Índia, um terremoto transformou rapidamente toda a configuração das cordilheiras ali no Himalaia. Em pouquíssimo tempo, as montanhas eram outras e aparentemente muito antigas. Você vai se lembrar disso aqui agora, né? 2004, um terrível tsunami atingiu vários países da Ásia, lembra? Você sabe que ilhas foram deslocadas em vários metros. O próprio eixo da Terra foi alterado. Pouco, mas foi. 200 mil pessoas morreram. Algumas ilhas foram varridas do mapa, num único terremoto, seguido de um terrível tsunami. E mais recentemente ainda, um evento levou à destruição de 70% da capital do Haiti. 2010, janeiro. 200 mil pessoas morreram. Um país arrasado. E o que você se lembra de novo agora? Algo mais recente ainda. Japão, né? Quantos de nós não viram essas cenas terríveis, né? De um terremoto que chegou a mais de 8 graus de magnitude, na escala Richter, ondas altíssimas que devastaram cidades inteiras e alcançaram 40 quilômetros terra dentro, levando tudo pelo caminho.
devastando vidas, propriedades, cidades e tudo pela frente. Agora imagine daqui a alguns anos, pesquisadores, geólogos, investigando esses detritos, o que foi sepultado por essas águas. Não é? Se não soubéssemos, não tivéssemos essas imagens, poderíamos dizer que talvez o que restou ali foi formado ao longo de milhares ou milhões de anos. Mas na verdade, em poucos instantes, a destruição foi terrível, causando realmente drásticas alterações, inclusive, mais uma vez, interferindo com o próprio eixo da Terra. Um único terremoto. Agora imagine um evento mundial, envolvendo muitos terremotos, muitos vulcões, muitos tremores de terra e muita água. Do que seria capaz? Não é? Essas marcas estão aí no mundo hoje. É só abrirmos bem os olhos. Lembra que falamos aqui no domingo sobre cosmovisão? É só colocar óculos adequados para ver o que está diante dos olhos. Né? Muito bem. De onde veio tanta água? Boa pergunta, né? Aparentemente hoje, mesmo com os oceanos que há, dá a impressão que não haveria tanta água assim para cobrir as montanhas. Eu já disse que não precisava ser tão alto assim, mesmo assim, né? Se nós planificássemos as fossas abissais dos oceanos, né, e descêssemos os montes, será que haveria água suficiente? Bom, mas de onde ela veio? Dr. Naor, que é um geólogo adventista formado na USP, ele escreveu um livro muito interessante, Uma Breve História da Terra. E ali ele registra que nas 6 missões do projeto Apollo, que levou o homem até a Lua, foram coletados mais de 380 quilos de amostras de solo e rochas da superfície lunar. Detalhe é que, pesquisando depois essas rochas, os cientistas analisaram e perceberam que todas elas tinham a mesma idade geológica, se eu posso dizer assim, porque geo vem de terra, né? E a Lua selenológica, sei lá, a mesma idade. A conclusão mais provável é de que os impactos, e veja que a Lua cheia de crateras, né? Os impactos de meteoritos na Lua ocorreram praticamente todos ao mesmo tempo. A Lua é como se fosse quase um queijo suíço, né? Visto de longe, né? Cheio de buracos. Isso aqui aconteceu em algum momento do passado. Um grande bombardeamento, como dizem os cientistas. Não só a Lua, né, foi vítima desse episódio violento. Isso aqui é a superfície fotografada de Marte. Está vendo aqui? E aqui outra foto de Marte também. Marcas de impacto, crateras. Algumas interessantes. Parece que o meteorito bateu aqui e causou uma espécie de erosão para cá. Um desgaste, talvez, por água, não sei. Ainda se estuda isso para descobrir por que tem essa forma aqui. Mas o detalhe é que todos os planetas aqui do sistema solar interno foram atingidos em algum momento passado por meteoritos, inclusive a Terra. Mas por que lá em Marte, na Lua e em Vênus ficaram evidências e na Terra há tão poucas evidências? Há algumas crateras na Terra, mas não são tantas quanto lá. O que tem aqui e não tem lá? Atmosfera. Vento, chuva, não é? Erosão. Então as marcas foram aos poucos sendo apagadas, né? Aqui na Terra. Lá não. Agora, alguns pesquisadores, como Raul Esperante, do Geoscience Research Institute, que é um centro de pesquisas adventista sediado em Loma Linda, Califórnia, ele diz que a ideia do impacto de um meteorito na Terra não é necessariamente incompatível com o modelo bíblico de dilúvio, só que em lugar de um impacto apenas, que eles dizem que teria extinguido os dinossauros, foram vários impactos na Terra também. Você pode estar perguntando, o que está a ver com a água aqui? Nós temos que responder a pergunta lá. Vou chegar lá. Né? Você lembra qual é a sequência de planetas do sistema solar? Lembra? Vamos recapitular? Aqui está o Sol, né? Fora. Ali bem pequeno, quem entra ali? Mercúrio. Aqui? Vênus. Terra. Marte. Júpiter. Não é nem Saturno, é tudo Urano. Detalhe é isso aqui, né? Marte, Júpiter. Você sabe o que existe aqui entre eles? Exatamente. Aqui há um vazio correspondente a um planeta, mas onde não há um planeta. Há um monte de pedra fragmentadas, né? Um cinturão de asteroides. Interessante é que todos eles praticamente têm uma composição semelhante, e os cometas, que quando chegam aqui se transformam nos meteoritos que caem na Terra, têm uma formação química semelhante aos asteroides. Portanto, eles são daqui de dentro mesmo, do sistema solar. É possível
e alguns cientistas trabalham nessa direção, é possível que tenha havido um planeta aqui entre Júpiter e Marte, que por algum motivo desconhecido teria explodido no passado, se fragmentado. Poderia estar em uma explicação possível para o grande bombardeamento que atingiu a Lua, Marte, Vênus e também a Terra. Consequência desse bombardeamento, você pode imaginar, né? Terremotos terríveis, marcas de crateras, como por exemplo uma no Arizona, que tem 175 metros de profundidade e mais de 1 quilômetro de diâmetro. Está aqui, ó, lá no Arizona, 175 metros de profundidade. O que aconteceu aqui, gente? Algo terrível. E não é a única. Lá em Yucatán, no México, há uma cratera ainda maior, que eles alegam ter sido aquela que o impacto que extinguiu os dinossauros, como veremos amanhã. Há várias, né? Então imagine muitos desses asteroides caindo sobre a Terra, meteoritos, rachando a crosta, que então era única, né? Era perfeita ali, não fragmentada, e dando origem a essas placas aqui, ó, que hoje estão em movimentação. A Terra é como se fosse uma gigantesca casca de ovo toda quebrada, e cada vez que elas se movem, atritam uma na outra, acontecem terremotos terríveis, e aos vulcões, porque há falhas na Terra, ali, por ali, a lava é rejeitada, não é? Então a Terra ficou toda fragmentada, toda quebrada. Alguma coisa aconteceu para que isso acontecesse também, né? Os que caíram no mar, os na Terra, acabaram com a crosta terrestre, racharam tudo, né? E os que caíram no mar, você pode imaginar o que aconteceu com esse grande impacto? Geraram tsunamis que deixavam aquele do Japão no chinelo. Tsunamis de centenas de metros de altura, que varreram os continentes, levando tudo à frente. O que Niemeyer escreveu mesmo sobre essa questão aí? Ondas gigantescas varrendo tudo, levando edificações e deixando com medo até Satanás. Aqui é um cenário muito parecido. Imaginem isso, né, acontecendo em vários pontos do planeta. As ondas sendo deslocadas a milhares, talvez, de quilômetros por metro, né? Por minuto, melhor dizendo. Realmente é algo terrível. Aqui as ondas se propagando no mar, e aqui abrindo um buraco gigantesco na crosta, fazendo com que lava irrompesse e água sob pressão também, né? Imaginem a cena. E imaginem então a possibilidade de explicação para a fossilização de animais de grande porte, que tinham que ser pegos de surpresa por muita lama e água, né? Se fosse hoje, seria algo devastador, com mais ou menos essa concepção artística de um mega tsunami. Bem, a precipitação de água do dilúvio pode ter ocorrido como resultado de erupções em grande escala na Terra, o que lançaria enorme quantidade de pó na atmosfera, fazendo com que aquele vapor que possivelmente havia, né, sobre a atmosfera se condensasse. Era vapor com partículas de poeira, e talvez pelos próprios meteoritos passando pela atmosfera, esse vapor se condensa e então chove sobre a Terra. Primeiro, a Bíblia diz, todas as fontes do grande abismo se abriram, e depois as janelas do céu também se abriram. Então imagine a cena, esses meteoritos atingindo a crosta, fazendo irromper água que estava lá embaixo sob pressão, e de cima caindo água em abundância, as janelas do céu. Chovendo por quanto tempo? 40 dias e noites sobre a Terra. Algo realmente tremendo, né? Veja, evidências de água sobre a Terra. Interessante isso. No site G1, uma notícia publicada em 2009, diz o seguinte, que oceanos podem estar escondidos dentro da Terra. Pesquisadores mediram a condutividade do interior do planeta e concluíram que a presença de água é possível ali dentro. Já pensaram nisso? Há muita água, talvez até escondida da vista humana ainda. Veja, a revista Veja, né? Um mistério no centro da Terra. Pesquisa americana que sugere a existência de água nas profundezas do planeta parece nascida de uma das aventuras fantásticas do Júlio Verne, né? Mas parece que a coisa não é ficção, não. Parece que a coisa é real, né? Então veja, algumas evidências de um dilúvio universal. Primeiro, talvez uma das mais fortes, né? Mais ou menos metade dos sedimentos continentais são de origem marinha. Aquela música diz que o sertão vai virar mar, né? Na verdade já virou, alguma vez no passado já foi mar mesmo, né? Metade dos sedimentos continentais tem origem marinha,
Como entender isso? Mas o conglomerado de rocha composta por fragmentos de cascalho, conglomerado, China Run, no sudoeste dos Estados Unidos, tem cerca de 30 metros de espessura, material marinho, e 260 mil quilômetros quadrados. Aconteceu alguma coisa aí nesse local trágico no passado. Uma invasão realmente muito grande de sedimentos de origem marinha. Outra, formação Morrison, ela se estende por 1 milhão de quilômetros quadrados, desde o Kansas até o Utah e desde o Canadá até o Novo México, e tem sido uma das regiões mais ricas em fósseis de dinossauros. Detalhe, ali eles encontram muitos dinossauros, herbívoros e carnívoros, né? Mas nesse local não havia praticamente fósseis de vegetação. Se eles morreram lá naquele local, o que eles comiam? A conclusão possível é que eles foram arrastados para lá, por alguma coisa. Foram levados para longe do seu local, do seu habitat, onde havia alimento, né? A ausência de erosão entre as camadas, né, os estratos geológicos, eu vi um pouquinho disso aqui já no domingo, né, se eu não estou enganado. Aqui você vê falta de erosão, as camadas são planas na coluna geológica, o que revela realmente uma superposição rápida desses estratos, não durante milhões e milhões de anos, porque não há erosão, não há desgaste, elas são planas. Mas, se nós tomarmos uma média de 3 metros de turfa, que é o que forma o carvão, né, 3 metros de turfa formam 0,3 metro de carvão. Então seriam necessários 91 metros de turfa para produzir uma camada de carvão de 9 metros de espessura, ok? Seria preciso 91 metros de turfa para formar 9 metros de carvão, sob pressão. Agora, há poucas turfeiras, charcos e pântanos em qualquer parte do mundo que alcançam uma profundidade de apenas 30 metros. Como entender isso? Já que existem veios de carvão de 91 metros e mais, em Morwell, na Austrália, há um veio de carvão de 170 metros. De onde veio todo esse vegetal? De onde veio toda essa turfa? Não há explicações. Ellen White falou o que sobre o carvão? Evidência de um mundo rico em vegetação e de um dilúvio que sepultou toda essa vegetação sob pressão, debaixo d'água, para se transformar depois do quê? Carvão. Não há explicações hoje para a formação do carvão. Outro detalhe interessante, Emerson Cooper, ele menciona que o dilúvio deve ter ocorrido cerca de 4.400 anos atrás. Mais ou menos isso mesmo, não é? Por quê? Simples. Árvores como as sequoias, que são virtualmente imortais, podem viver por muito e muito tempo, milhares e milhares de anos, não são mais antigas do que 4.400 anos. Não existem sequoias mais antigas que isso. Não é curioso? Uma árvore que pode durar muito mais tempo que isso, não tem mais do que isso. Todas as sequoias do mundo, de árvores de grande porte, que podem viver muito mais do que isso, têm menos de 4.400 anos. É um dado interessante esse, não é? E a ordem observada na coluna geológica? Isso aqui é um detalhe complicado, admitamos, para o criacionismo, porque na coluna geológica você vê de fato animais mais simples lá embaixo, e à medida que você vai subindo, você vai vendo animais mais complexos, mais, aspas, evoluídos, né? Então você vê isso aqui, ó. Lá embaixo você vê animais como os trilobitas, né? Animais mais do leito oceânico. Depois você vai subindo, você vai encontrando aqui répteis, anfíbios, aves, até chegar aos mamíferos lá em cima. Não dá a impressão de ter evolução? Como os criacionistas entendem isso? Uma grande evidência a favor do criacionismo seria encontrar lá no Cambriano, que é o período lá embaixo da coluna geológica, bem antigo, um fóssil de coelho junto com trilobita. Se achassem isso, detonaria a teoria da evolução. Porque você teria aqui um animal dito mais evoluído, moderno, com um animal dito primitivo, antigo. Como responder essa questão? Eu respondo com outra pergunta. Se houvesse um dilúvio nas proporções bíblicas hoje, seria fácil encontrar fósseis no futuro, fósseis de seres humanos junto com tigres? Por que não? Porque a gente não quer ficar perto deles, né?
Você não vive perto dos tigres, nem dos leões, e muito menos de tubarões. Seria raríssimo encontrar um fóssil humano junto com o tubarão, de um crocodilo, porque os habitats são diferentes. Agora pense que o mundo antediluviano não era diferente. Os habitats eram diferentes. Encontrar um coelho debaixo d'água seria realmente algo muito estranho, né? Um coelho lá no fundo do mar, porque os trilobitas eram animais do fundo do mar. Então, a teoria tenta explicar isso, pode não ser assim tão perfeita, né? Uma delas é do zoneamento paleontológico. Então, imagine isso aqui seria uma descrição aproximada do mundo antediluviano. Montanhas, não tão altas, né, mas montanhas. Seres humanos gostam de lugar mais fresco, né, arejado, longe dos dinossauros. Possivelmente morariam por aqui, aves também, mamíferos. Mais abaixo um pouco, alguns lagos, onde poderiam morar alguns répteis aquáticos, né, animais aquáticos. Mais abaixo, um clima um pouco mais quente aqui, os répteis e talvez os dinossauros. E nos mares antediluvianos, quem morava lá? Animais marinhos, como trilobitas e outros. Imagine o tsunami agora varrendo esse habitat todo aqui. Lama. Iria cobrir os animais em que local? No seu habitat próprio. Então você encontraria o quê? Que ordem você encontraria ali? Animais marinhos, aparentemente mais simples, com pouca capacidade de locomoção, não podiam fugir tanto assim das águas que chegavam. Animais mais, eu não vou dizer complexos, porque todos são complexos, de alto a baixo, né? Desde aqui até em cima você tem animais com células, com olhos, com capacidade de reprodução, tudo que eu falei ontem. Todos eram complexos, com menos mobilidade. Aqueles animais com mais mobilidade conseguiam talvez escapar um pouco mais daquilo ali, ou moravam num ambiente um pouco mais elevado, até chegar aqui em cima com animais que podiam fugir com mais velocidade, tentar fugir, e finalmente o ser humano, que dificilmente seria fossilizado, porque ele conseguiu fugir até as elevações mais altas, morreu afogado. E quando se morre afogado, boiando na água, o que acontece? Apodrece, não fossiliza. No entanto, segundo o relato inspirado, Deus enviou um forte vento que soprou esses cadáveres para as encostas de montanhas. E ali foram sepultados. Na verdade, é possível que se encontre algum dia, eu estou quase profetizando aqui, alguns homens gigantes antediluvianos, desde que eles mudem o local de pesquisa. Atualmente, os cientistas paleontólogos pesquisam nas planícies ali da África, né, basicamente, onde encontram hominídeos, onde encontram muitos macacos também, né? Agora, se pesquisassem nas montanhas, eu admito que é mais difícil, né? Talvez houvesse surpresas aí. Quem sabe algum dia não apareça algo assim, né? Vamos lá. Mas aqui nós estamos tratando de profecias, assim, com fatos. Note as implicações disso agora. A teoria evolucionista tem como um de seus fundamentos a ideia da superposição lenta e gradual de camadas na cronologia geológica. Portanto, Darwin construiu todo um argumento lógico sobre um princípio não válido. Porque o catastrofismo está provando que não precisa ser assim, tantos milhões de anos. Mas a evolução precisa de milhões de anos. Aí a coisa fica complicada. O raciocínio parece estar equivocado desde a base, mas muitos não estão admitindo, ou não querem admitir. Olha só isso aqui. Alexander von Stein diz o seguinte, que sobre a montanha mais alta do mundo, o Everest, a 8.850 metros, encontra-se rocha sedimentar do período Ordoviciano, lá embaixo. Ali podem ser encontrados trilobitas, animais que eu acabei de dizer, são lá do leito oceânico, né? Em outras camadas, amonitas, também do mar. Ambos são animais marinhos. Como conseguiram chegar lá naquela altura? Na verdade, não precisavam chegar àquela altura, né? Em algum momento aquilo estava mais baixo. Foram sepultados e todo aquele globo foi se elevando. Se não for assim a explicação, complica. Ou eles foram voando para lá e foram fossilizados dentro da montanha. Não faz sentido, né? Olha isso aqui. Montanha chinesa tem mais de 20 mil fósseis marinhos. Mais de 20 mil fósseis de répteis mariscos e outras criaturas marinhas pré-históricas, dizem eles, foram localizadas em uma montanha na China, dentro da montanha, fossilizados. Se a explicação não for o dilúvio, qual é? Então? Como foram para lá? Não é? Não tem como explicar, não sei por isso. Né? Sabe, quando o peixe morre, geralmente ele flutua, né? Ou afunda e é decomposto ou devorado. Para que ele seja fossilizado desse jeito aqui,
ele tem que ser coberto com muita lama instantaneamente. E veja só que interessante, aqui tem uma foto de um fóssil de um peixe engolindo outro, no exato momento que ele estava engolindo o peixe, ou seja, ele não morreu assim, ficou boiando e depois foi fossilizado, não, ele foi pego de surpresa. E a maior parte dos peixes que estão na condição de fósseis hoje revelam um estado de agonia, sufocamento, foram sepultados instantaneamente, ainda em vida, né? Não foi como alguns dizem, foram morrendo, depois foram sepultados por enchentes locais e algo assim. Não, a coisa foi rápida, instantânea e global, porque você encontra fósseis no mundo todo. Outra evidência interessante, né, dessa triste recordação: cerca de 200 culturas em todo o mundo, civilizações, trazem algum relato, algum mito sobre uma grande inundação e uma família que foi preservada num grande barco. Culturas que aparentemente não tiveram nem contato uma com a outra. Claro que tiveram lá, bem no princípio, né? Mas como explicar isso? Sabe? E concordam pelo menos em 3 pontos, todas essas culturas. Índios espalhados pelo mundo todo, inclusive no Amazonas. Primeiro, a água destruiu toda a raça humana e outras formas de vida sobre a terra. Segundo, uma arca ou barco proveu um meio de escape. Terceiro, uma família foi preservada para perpetuar a raça humana. É muita coincidência, não é? Então quer dizer que a história original aconteceu mesmo. E os povos, à medida que se espalharam, foram preservando essa história aí nas suas mitologias, né? Claro que a Bíblia nós temos que traz um relato enxuto, um relato preciso do evento. Mas os povos aí também têm algum vestígio dessa cultura aí. Agora veja, para mim, ainda que tudo que eu falei nessa noite não fosse apresentado a vocês, o maior argumento é que a maior autoridade de todos os tempos se referiu ao dilúvio como real. Quem? Jesus. Abra a Bíblia agora em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler aqui os versos 37 a 39. O que Jesus diz sobre isso? Ele associa o dilúvio, referindo-se a ele como real, a um evento futuro. Curiosamente, muitas pessoas duvidam do evento passado, como duvidam também do evento futuro. Mateus 24, 37 a 39. Diz assim, Jesus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se o dilúvio não aconteceu, Jesus não vai voltar. Se o dilúvio é um mito, a volta de Cristo também é um mito. E Jesus se torna mentiroso. Mas eu creio que Jesus jamais mentiu. E se Jesus, que é o Filho de Deus, se referiu ao dilúvio como um evento literal, real, e o comparou à sua vinda, é porque de fato aconteceu. E traz alguns ensinamentos para nós, né? Nunca choveu sobre a terra, mas eles tinham evidências necessárias para aquilo. Primeiro, ao virem os animais entrando na arca, o que estava acontecendo? Não é? Ao virem tudo que Noé havia profetizado acontecendo, os sinais estavam ali junto deles, mas eles tentaram racionalizar as coisas. Não, isso deve ser um fenômeno natural, alguma coisa que nós podemos explicar com a nossa ciência. Hoje, os sinais da volta de Cristo estão aí aos montes, acontecendo todos ao mesmo tempo e com tanta intensidade, mas há pessoas que ainda dizem: não, isso deve ser coincidência, isso são causas ou naturais ou humanas, nós podemos reverter esse quadro. Não. Lamentavelmente, apenas uma família entrou na arca e foi salva. O plano de Deus era que a arca virasse um monumento, que todos se salvassem. A porta estava escancarada para quem quisesse entrar, mas muitos que inclusive construíram a arca, ajudaram a construí-la, não entraram, não tiveram fé para isso, duvidaram. Muitos hoje, embora a porta ainda esteja aberta, os braços de Cristo estejam abertos para receber e oferecer salvação, não querem entrar, estão rejeitando o convite. Mas um dia o que está profetizando vai acontecer, como já aconteceu no passado. E muitos que duvidaram e escarneceram daqueles que anunciaram, lamentavelmente vão dizer às montanhas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono.
Que Deus nos ajude nesta noite a atender a advertência. Que você que está me ouvindo aqui na igreja, por meio desta gravação, quem sabe na internet ou na sua televisão, não sei onde você está nesse momento, mas que você atenda o convite de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o convite de Deus. Sejamos inteligentes, tenhamos o coração e a mente abertos para perceber as evidências do passado e as evidências do presente, para que tenhamos um futuro maravilhoso e que a história da nossa vida tenha um fim feliz, um fim de esperança ao lado do nosso Criador. Amém. Amém.